Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Graça e paz, meus queridos, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical virtual. É um prazer ter você com a gente. E eu já vi aqui que a irmã Maria Penha já está aqui no chat, não é? Seja muito bem-vinda, minha querida, que Deus abençoe a senhora. E que nesta manhã, assim, a senhora e todos os demais que participarem possam aprender ainda mais da palavra do Senhor, né? Maria das Dores, minha mãe também aqui. Que Deus abençoe, mãe. Prazer ter a senhora com a gente. Vamos orar, queridos, neste momento, para a gente começar bem a nossa escola dominical, começar orando ao nosso bom Deus. Então, feche aí os seus olhos, apresente sua vida ao Senhor e vamos, neste momento, orar ao nosso bom Deus, tá bom? Feche aí os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos em Tua presença, meu Pai. Podermos começar mais uma escola dominical nesta manhã. Que o Senhor nos guie, nos abençoe. Use, ó Deus, o Kivson como professor para falar o coração da gente através da Tua palavra, nos ensinando a palavra. E que aproveitemos ao máximo esta manhã para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente sempre começa também louvando a Deus e a gente vai fazer isso novamente hoje, tá bom? Então vamos louvar juntos ao Senhor. Séfora vai nos conduzir no hino 136 do Inário Presbiteriano, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Hino Rocha Eterna, número 136. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz a bênção do perdão, alegria e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Abrigados no Senhor, que é a nossa rocha eterna, que é aquele que nos mantém seguros, é o nosso alicerce firme e louvado seja Deus por isso, não é? A gente vai fazer a leitura de um texto bíblico agora. Vou colocar aqui na tela pra gente, tá bom? Salmos 42, vou colocar aqui. Está aí na tela. A gente começar também analisando, lendo um trecho da Palavra de Deus, antes da gente ter o estudo propriamente dito. Salmos 42. Esse salmo fala muito também sobre aquele momento difícil, né, na vida do salmista, sofrendo as agruras ali dos problemas do seu cotidiano. E a gente vê que é aplicado, a gente consegue ler esse salmo e a gente pode se enxergar inclusive agora, né? Tem muita gente que vai ler esse salmo agora
vai dizer, esse salmo é para mim, né? Olha só. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe em Deus a sua esperança, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, queridos. Texto maravilhoso, um salmo maravilhoso. E demonstra muito bem, né, que qualquer que seja a dificuldade, o problema que a gente estiver enfrentando, o Senhor é a nossa rocha. A gente cantou isso agora há pouco, né? O Senhor é a nossa rocha. E a nossa esperança tem que estar em Deus. Então, se você está abatido, se você está cansado, está triste, fale para a sua alma, fale para o seu coração. Põe em Deus a sua esperança. Fale isso para você mesmo. E com certeza, Deus vai te alegrar, Deus vai te fortalecer, porque a nossa esperança está assim no Senhor. Amém, queridos? Aqui a gente tem mais alguns queridos nossos no chat, né? Seja muito bem-vindo, Kivson, Rosane, Márcia, Thalita, Adriana. Seja muito bem-vinda, minha querida. Cleo, Edna, Milene Ferreira, minha tia Milene. Deus abençoe a senhora, tia. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Abençoe também Thaís, que com certeza está aí com a senhora. Muito bom. Vamos lá, queridos. Marcelo também, né? Marcelo chegou aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Espero que aí com a sua família esteja tudo bem, tudo tranquilo. Marcelo está assistindo a gente lá de Portugal, né? Fique aí à vontade, em paz. Que Deus abençoe você e sua casa. Vamos lá, queridos. Vou colocar aqui a nossa aula de hoje. Kivson é o nosso professor. Vou colocar aqui a aula. Que Deus abençoe a nós todos. E depois da aula a gente ora, tá bom? Mais uma vez. Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos, um bom domingo. Vamos dar início a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. Dessa vez nós iremos então fazer o nosso segundo estudo no livro do profeta Abacuque, né? Então, vou colocar aqui para a gente nossa apresentação, tá? Nosso segundo estudo
tem como tema aí esperança em meio ao desespero, né? E aí eu convido você para que possa estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, né? Ainda no capítulo 1, e dessa vez nós iremos ler do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 2, né, o verso 1. Assim, façamos a leitura, meus irmãos, da palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão, e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos, para que a gente possa iniciar o nosso estudo, eu queria trazer aqui alguns elementos que a gente estudou no estudo da semana passada, né, para que os irmãos pudessem relembrar algumas ideias que a gente trabalhou, e aqueles que não estiveram com a gente no domingo passado, que também possam compreender aí o estudo que a gente fez na semana passada, óbvio que de forma bastante simples, né? Primeira questão que a gente traz aqui é em relação ao contexto em que o livro do profeta Abacuque foi escrito, né? O profeta Abacuque, ele vai ter aqui, eu trago dois elementos que a gente viu na semana passada. O primeiro deles se diz respeito aí que Abacuque, ele vive em uma época em que o reino do sul, né, Judá, ele havia se desviado dos caminhos de Deus. E aí a gente viu na semana passada uma descrição do próprio profeta, né, dizendo que no meio do povo de Deus há violência, há iniquidade, há opressão no meio do povo de Deus, e ele menciona inclusive a corrupção no meio da justiça, né? Se a justiça ela não prevalece. E aí nós vamos ter também, meus irmãos, que essa profecia, esse livro, ele vai ser escrito em uma época de ascensão dos caldeus, ou melhor, a ascensão dos babilônios, né? Então a gente tinha a Assíria como grande poderio bélico da época, a grande nação daquele momento, e a gente vai ter então os caldeus sendo levantados também como um poderio bélico muito forte, expansionista, e essa ascensão dos caldeus, ela vai culminar inclusive no cativeiro do povo de Judá, né? A gente também viu na semana passada, vou passar aqui, em relação à estrutura do livro do profeta Abacuque. E a gente viu que é um livro de profecia um pouco diferente dos demais profetas, como Isaías, Jeremias, que a gente lê na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Normalmente os profetas eles vão levantar a sua voz e dizer assim diz o Senhor, e começam então a relatar a profecia que o Senhor revela a eles. E a gente viu na semana passada que o profeta Abacuque, ele traz um relato da sua experiência, de uma crise vivida, né? E basicamente a estrutura do livro, ele coloca orações do profeta, vão ser 3 orações, e as respostas do Senhor, né? Sobre essa angústia que o profeta ele tá trazendo, né? Em relação a esse contexto de impiedade, de violência no meio do povo de Deus.
E aí a gente viu especificamente algumas questões relativas à oração do profeta, a primeira oração e a resposta do Senhor. E aí a gente vê, né, que o profeta, em meio a esse contexto, ele ora a Deus e questiona até quando, Senhor, essas coisas vão ficar assim, né? Mas então a gente viu também que parecia que o Senhor não ouvia a oração do profeta e, consequentemente, que o Senhor não respondia. Essa parecia ser a angústia do profeta. Então a gente mostrou aí no terceiro elemento da aula qual foi então a resposta do Senhor a Abacuque. O Senhor diz a Abacuque: olha, Abacuque, eu estou vendo essa situação, eu estou ouvindo a sua oração e eu estou preparando uma resposta para isso. Eu vou agir em relação a esse seu pedido. E a resposta do Senhor é muito clara. O Senhor diz: olha, eu irei disciplinar o meu povo e essa disciplina virá através de uma nação perversa. Então, Abacuque estava querendo mudar o cenário, Abacuque estava querendo talvez um avivamento, isso fica um pouco mais claro lá no capítulo 3, uma mudança no povo de Deus, e Deus diz: olha, eu vou disciplinar o seu povo, certo? Então, caminhando, a gente vai ter então que a resposta do Senhor ao profeta é que vai haver disciplina no meio do povo, e essa disciplina virá através de uma nação perversa, né? Então, andando um pouco mais, meus irmãos, para que a gente possa então entrar na questão do texto específico de hoje, né? Eu trago aí uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário sobre o livro de Abacuque, onde ele diz o seguinte: outrora o profeta estava aflito pelo silêncio de Deus, né? Agora está mais angustiado com a resposta de Deus à sua oração. O drama do profeta não era a realidade da disciplina de Deus, ajudar, mas o método de Deus nessa disciplina. Basicamente, esse é o cenário que a gente tem no texto que a gente verá hoje, né, que a gente estudará hoje. O reverendo Hernandes Dias Lopes é bastante cirúrgico nesse sentido. O profeta, a gente vai ver que o profeta até entende, tudo bem, a gente precisa de disciplina, mas eu não estou entendendo por que a disciplina vai vir desse jeito. Basicamente é isso que o texto de hoje vai mostrar para a gente, certo? E aí a gente vai paulatinamente compreendendo essa questão. Tá? Aqui a gente vai ter alguns elementos para que a gente possa pensar. A primeira delas é que a angústia do profeta está em não entender a resposta de Deus, né? O profeta, ele orou por uma mudança, como a gente já viu na semana passada. Então ele queria uma reforma, ele queria um avivamento, mas aí Deus, ele responde a oração e ele diz: olha, não vai vir avivamento, o que vai vir é juízo, vai vir disciplina, e essa disciplina ela vai vir através de uma nação ímpia. O profeta, ele também compreende que Deus, ele discipline o seu povo, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente for detalhar o texto. Mas, como eu falei, parece que ele não compreende a forma como essa disciplina ela vai vir. E a grande questão que o profeta traz e que ele busca a resposta é: como Deus, ele pode utilizar uma nação ímpia para castigar o seu povo? Isso fica evidente no texto, essa questão. Inclusive lá no versículo 13 que a gente leu, diz: porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, o que a gente vai ter nessa questão, nesse estudo de hoje, é tentar entender um pouco como que o profeta se posiciona em relação a esse drama, a essa angústia, a essa perplexidade que ele enfrenta em relação à resposta de Deus à sua primeira oração. E essa resposta ela vem com uma nova oração. E nessa oração a gente divide em 3 momentos para que a gente compreenda as atitudes que o profeta tem em relação à resposta do Senhor. Basicamente, só para voltar aqui. Perdão, meus irmãos, aqui. Isso, vamos lá. Que eu estou aprendendo, não estou que nem o pastor Juliano, não, que já está experiente nesse ramo, certo? Eu estou aprendendo aos poucos. Vamos voltar os olhos para o texto sagrado,
para que a gente veja aqui, meus irmãos, quais são então as atitudes que o profeta tem nessa oração que ele faz ao Senhor. E aí eu queria que você voltasse os seus olhos para o texto, no verso 12, que a gente já leu, diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. A primeira atitude que o profeta tem, meus irmãos, o profeta ele reconhece quem Deus é, certo? No momento de angústia, ele vai reconhecer quem Deus é. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ainda falando sobre esse texto, ele coloca o seguinte: quando as coisas à nossa volta parecem sem sentido, quando as dúvidas assaltam a nossa fé, quando as circunstâncias adversas nos enchem o peito de temor, precisamos buscar respostas em Deus por meio da oração. A nossa mente, ela nunca fica tão lúcida e nossa teologia nunca fica tão clara como quando nos curvamos diante de Deus em oração. O reverendo Hernandes Dias Lopes ainda diz que é de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Ora, meus irmãos, aqui a gente traz a seguinte reflexão, pensando aí nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. A primeira coisa, meus irmãos, é que quando o profeta ele tem a resposta da oração do Senhor e ele está com dúvidas em relação, ele não está compreendendo essa resposta, o profeta ele não se rebela contra Deus. Ele não vai ao encontro de Deus com incredulidade. O que o profeta faz é, ele se ajoelha e ele ora ao Senhor mais uma vez. E é essa oração que a gente vai, hoje, agora pela manhã, tentar compreender essas atitudes do profeta. E a primeira delas é que o profeta, ele reconhece quem Deus é. Certo? Vamos voltar aqui para que a gente perceba, meus irmãos. Nessa primeira atitude do profeta, o profeta, em meio a esse cenário, ele vai reconhecer quem Deus é e o que ele faz. E ele faz isso, meus queridos, destacando duas coisas. Ele destaca, em primeiro lugar, os atributos de Deus. E aí, o texto vai nos dizer que o profeta, ele destaca entre os atributos de Deus, a eternidade de Deus, que Deus é eterno. Ele diz, não és tu desde a eternidade? E aí, quando ele lembra que o Senhor, quando ele traz a memória dele, que o Senhor é eterno, ele coloca aí para a gente duas questões. A primeira delas é que Deus ele não tem início e não tem fim. A gente já não consegue entender muito bem isso. Mas quando a gente pensa na eternidade de Deus, em algo eterno, a gente está pensando em algo que é fora da história, que está longe dessa temporalidade que a gente tem. Então, se é alguém fora da história que precisa compreender essa situação e me dar resposta a isso. E também ele pensa numa segunda questão. Os comentaristas vão dizer para a gente que, ao pensar na eternidade de Deus, ele põe como contraponto a temporalidade do povo caldeu. O povo caldeu, a gente viu a descrição feita na primeira parte do capítulo 1, era um povo extremamente violento, arrogante, que adoravam o seu próprio poder. Mas esse povo, ele era temporário. Deus, no entanto, ele é eterno. E o profeta traz um segundo atributo de Deus. Ele lembra um segundo atributo de Deus quando diz que Deus é santo. E aí, lembrando da santidade de Deus, ele vai lembrar que Deus ele é eterno, e de que Deus é perfeito e que nele não há pecado algum. E por ser santo, Deus não tolera a maldade dos homens, seja no meio do seu povo, seja fora do seu povo. Então, se Deus não tolera a maldade e está vindo perversidade, o profeta quer entender isso. E ele lembra que isso terá alguma resposta, porque Deus ele é santo. E ele lembra um terceiro elemento, ele destaca aí que Deus é a sua rocha. E quando ele traz isso, é óbvio que rocha não é um atributo de Deus, mas ele está se referindo então à imutabilidade de Deus. Ele faz referência a Deuteronômio 32, versículo 4. O versículo diz que
Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, o profeta traz à sua memória um lugar de segurança. Por ser Deus imutável, Deus não irá mudar. Deus não muda as promessas que ele fez ao seu povo. Deus não muda a sua palavra, porque ele é imutável. E esse lugar de segurança, essa rocha sólida que não muda, é para ele um consolo ao seu coração. Mas o profeta ainda destaca um segundo elemento. O profeta destaca, então, o relacionamento de Deus com o seu povo. E quando ele pensa nisso, a gente vai ter aí as expressões ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, né? Basicamente, a utilização desses pronomes de tratamento, esses pronomes aí, são pronomes possessivos, né? Trazem à memória do profeta o seguinte: apesar de Deus ele ser eterno, de Deus estar fora, né, do tempo, por não ter início, não ter meio e não ter fim. Apesar disso tudo, ele entra na história e ele escolhe um povo para ser seu e faz uma aliança com este povo, com o povo de Israel. A dinâmica da aliança de Deus, meus irmãos, leva em consideração que quando o povo obedecia, haveria bênção, mas quando houvesse desobediência, consequentemente, teria maldição. É isso que está lá em Levítico 26, essa dinâmica da aliança. Então, o profeta lembra, quando pensa nessa aliança do Senhor, lembra então que há uma relação entre Deus e o povo de Israel. E também, meus irmãos, ele traz à sua memória que essa aliança, ela firmada lá com Abraão, alicerçada com Moisés, renovada com Davi, estabelecida em Cristo, ela jamais seria quebrada. Ora, viria de Israel o Messias prometido. Então o profeta, ele lembra que Deus prometeu ser o nosso Deus, ser o Deus dos nossos filhos, ter o seu povo, e o povo da aliança, ele então jamais seria destruído. Tendo lembrado de todas essas coisas, o profeta então, ele chega a duas conclusões. A primeira conclusão, meus irmãos, o profeta, ele diz, então, não morreremos. Apesar da perversidade do povo caldeu, o profeta entende que esse não seria o fim do povo de Deus. Óbvio que haveriam mortes, haveria destruição, haveriam saques, mas o povo de Israel, ele não seria extirpado da face da terra. Por quê? Porque o Senhor tem uma aliança com esse povo. E ele também tem uma segunda conclusão nesse primeiro momento da sua oração. Ele vai lembrar aí que ele vai então entender que o povo caldeu ele vai ser utilizado para disciplinar o povo de Deus. Olha aí o que é que diz o versículo: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. O profeta entende que aquele povo está sendo usado única e exclusivamente para disciplinar o povo de Deus. Se a gente caminhar mais um pouco, meus irmãos, nós vamos aí tirar uma lição, né, desse primeira parte da oração do profeta. E a lição que a gente tira é que quando nós passamos por momentos de angústia, de dificuldades, nós precisamos relembrar a essência e os feitos de Deus. Relembrar a essência, nós devemos ter em mente, que relembrar a essência e os feitos de Deus são um exercício mental que nos faz bem à alma. Abacuque, ele encontra alívio para a sua dor e resposta para as suas angústias, para os seus questionamentos, na meditação acerca da pessoa de Deus. Relembrar os feitos redentores de Deus na história nos certifica quanto ao que devemos crer acerca de Deus. Aqui nós precisamos não apenas dizer que cremos, mas nós precisamos saber em quem nós cremos, saber em que nós cremos. E aí, trago aqui os versos 9 a 12 do Salmo 77. O salmista Asaf, ele em diversos momentos se angustia diante do Senhor, porque ele vê que o perverso prospera, enquanto que o justo não, está sofrendo. E aí, num desses momentos de angústia, ele diz: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais.
Aí o que é que o profeta faz? O que é que o salmista faz, meus irmãos? Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ora, o profeta traz à sua memória aquilo, meus irmãos, o salmista traz à sua memória aquilo que pode dar esperança a ele. E o que é que lhe dá esperança? É lembrar da essência de Deus e lembrar os feitos de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Então, meus irmãos, caminhando, a gente vai ter aqui a segunda parte da oração do profeta. O profeta, ele lembra de quem Deus é, né? Mas o profeta entendeu e ele então passa a fazer um novo questionamento a Deus. Os versículos de 13 a 17 vão dizer: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta um inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O profeta, então, meus irmãos, ele apresenta um novo questionamento a Deus. E, basicamente, o questionamento que o profeta faz ao Senhor é o seguinte: ele compreendeu que era necessário o povo ser disciplinado. Então, ele questiona ao Senhor o seguinte: como um Deus santo, justo e bom pode usar o ímpio para disciplinar o justo? E aí, o profeta ele mostra então a sua confusão entre o ser de Deus e o que ele estava fazendo, o que ele estava executando. E, portanto, ele passa a fazer uma série de questões que contrapõem, mais uma vez, os atributos de Deus e as atitudes dos caldeus, tá? Se a gente olhar aí, meus irmãos, para essa continuidade que o profeta faz com a lembrança de quem Deus é, ele vai trazer agora o caráter de Deus, destacando a pureza de Deus. O verso 13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Ele diz assim: Senhor, o Senhor é tão puro que o Senhor não pode sequer olhar o mal, né? Então ele traz isso aí. A pureza e a santidade de Deus, ele exige que todo mal seja castigado. Então, o profeta relembra que o Senhor é santo e que o Senhor é puro. Deus não pode olhar para a iniquidade com complacência ou com tolerância, muito menos favorecer essa maldade, né? E aí o profeta não se refere especificamente ou apenas às atrocidades dos caldeus, né? Deus é demasiadamente puro de olhos para contemplar qualquer mal que seja, né? A pureza de Deus, ela exige que todo mal ele seja castigado, né? Então a fé do profeta num Deus santo, ela então é desafiada pela realidade de Deus ter escolhido os babilônios como instrumento de punição. O profeta coloca mais uma vez a santidade de Deus, coloca a pureza de Deus, e então passa a fazer relação entre essa pureza, a maldade que os caldeus estão fazendo na terra. E o profeta, então, mais uma vez, pergunta por que isso acontece. Em contraponto a isso, o profeta ele coloca, né, essas atitudes dos caldeus. E aí ele vai usar uma metáfora para destacar a atuação dos caldeus. Isso vai estar nos versos 14 a 17. Nos versos
14:15, o profeta ele inicia, então, uma metáfora para destacar a atuação dos caldeus. E ele usa aí uma metáfora de peixes e pescadores, em que os caldeus eles são pescadores e os povos, incluindo o povo de Deus, que é quem está sendo analisado, eles são peixes. E aí o profeta questiona, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe, né? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. O profeta então diz aí que os babilônios são como pescadores e o povo de Deus são como os peixes que estão no mar, e aí vem o pescador e os pesca. Não tem como eles se defenderem, eles não têm como se organizar, não tem quem os governe, né? Então, é interessante destacar que os peixes indefesos estão de um lado, enquanto que pescadores extremamente bem organizados, porque o profeta vai dizer que eles vêm com anzol, eles vêm com redes de arrastão, que seria a nossa tarrafa, né, aqui no Nordeste, e com redes varredora, que efetivamente seria o nosso arrastão, né, que vem aí e recolhe todo mundo. Então, mais uma vez, destaca aquela impiedade e aquele poderio, né, do povo caldeu. E aí, os peixes lá estão indefesos, se não for de anzol, vai ser pego de tarrafa, se não for, vai ser pego no arrastão, mas eles saem levando todo mundo. Ele destaca aí um segundo elemento, de que eles enriquecem, né, às custas dessa pescaria, ou seja, às custas da dominação desse povo, e à medida que eles vão prosperando nessa pescaria, eles oferecem sacrifícios e queimam incenso a quem? Eles queimam incenso à sua rede, né? Eles enaltecem e idolatram a sua força e o seu poder. Meus irmãos, o que os caldeus estão fazendo, e aí isso está no verso 16, que diz, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. É como se o pescador, no final do dia, ele olha para a rede e diz, muito obrigado, rede, porque você foi fundamental para que eu conseguisse tudo que eu consegui. Se não fosse você, não seria ninguém que conseguiria conquistar tantos peixes. A minha gratidão, o meu louvor está à rede. E, basicamente, o que a gente tem aqui, meus irmãos, é uma descrição do ímpio, que ele se gloria na sua própria força e não reconhece a bondade, o cuidado e o sustento de Deus. Ora, eles estão adorando a si mesmos, eles estão adorando a rede, quando, na verdade, eles são instrumentos do Senhor. E um terceiro elemento que a gente traz aqui, que o texto traz para a gente, é que esses pescadores, eles estavam destruindo sem piedade os povos, e mesmo assim, eles continuavam a prosperar. É o que diz o verso 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Nesse sentido, meus irmãos, a gente pode tirar uma lição daqui. É que, diferentemente da incredulidade, ter dúvidas é lícito ao crente, né? A gente tem, em diversos momentos, e Abacuque é um desses, que a Bíblia nos apresenta personagens que não entendem o que está acontecendo, então passam a questionar Deus. Mas eles não questionam a Deus como se estivessem combatendo a Deus, mas sim, eles questionam a Deus para compreender o que é que está acontecendo. A gente tem aqui, e o reverendo Heber Carlos Campos faz uma reflexão muito, muito interessante sobre esse tema, que ele diz que a incredulidade e a dúvida do crente são diferentes, né? Permanecer nas dúvidas nunca deve ser o término ou a resolução do conflito do crente. O entendimento, ainda que parcial, do ser de Deus e das ações de Deus é que trazem alívio ao nosso coração. E aí a gente vai ter exemplos como Jó, que questiona Deus, o próprio Asaf, que questiona Deus, Abacuque, que questiona Deus. E a gente vai ter, no Salmo 77 também, Asaf mais uma vez, dizendo o seguinte, dos versos de 1 a 3, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar.
A minha alma está inconsolável. Lembro de ti, ó meu Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. O salmista, mais uma vez, ele se encontra num momento de angústia, ele não está conseguindo compreender a ação de Deus. Então, ele clama a Deus por socorro. E essa deve ser, meus irmãos, mais uma lição que a gente aprende com o profeta Abacuque. Se nós temos dúvidas sobre um determinado tema, sobre uma determinada questão que o Senhor tem nos apresentado, nós devemos, sem dúvida alguma, perguntar a Deus, nos lançar diante de Deus com o nosso coração querendo respostas e não com o nosso coração fechado, querendo impor a nossa vontade ao Senhor. A incredulidade é que é o problema, mas ter dúvida é lícito ao crente. A terceira parte da oração do profeta está então no versículo 1 do capítulo 2, que diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meus irmãos, o profeta apresenta diversos questionamentos a Deus, fazendo aí essa metáfora, né? Mas dessa vez, né, diferente da primeira parte que a gente viu na semana passada, o Senhor ele não dá uma resposta ao profeta. O profeta questiona, o profeta apresenta as suas dúvidas diante de Deus, mas o Senhor não lhe dá resposta nesse momento. O profeta, então, ele apresenta a sua atitude para essa situação. Qual é a atitude do profeta? Ele se coloca em prontidão para esperar do Senhor a resposta para a sua queixa. Ora, o profeta, ele efetivamente, ele tem uma queixa. Qual é a diferença, meus irmãos? O profeta, ele não se queixa de Deus, mas ele apresenta a sua queixa a Deus, que é o único que poderá responder o seu lamento. E como é que ele faz isso? Ele se põe vigilante em uma torre, em uma fortaleza, como um sentinela à espera de mensagem, de um mensageiro. E aqui faço apenas uma consideração de que o profeta Abacuque não literalmente subiu a uma torre de uma fortaleza. Né? Quer dizer que a nossa oração, estando no alto, ela chega mais rápido a Deus, ou Deus escutará. Até porque Jesus disse: se tranque no seu quarto quando for orar. Né? Então, como eu que moro no térreo, a minha oração vai ser sempre no térreo, porque o meu quarto é no térreo. Isso não quer dizer que a oração no monte, que a oração nas alturas, ela chega mais rápido a Deus e que Deus comove o seu coração. Não, meus irmãos. O que a gente tem aqui é que o profeta, ele se põe atento e vigilante à espera de uma resposta. Qual é a lição, meus irmãos, que a gente pode tirar nesse sentido? É que quando o nosso raciocínio teológico, ele não nos acalma, nós devemos sujeitar o nosso problema a Deus em fé. Porque, meus irmãos, o profeta trouxe à sua memória aquilo que podia lhe dar esperança. O profeta traz à sua mente quem Deus é, quais foram as obras de Deus, lembra do relacionamento que Deus tem com o povo de Israel. Mas mesmo assim ele não conseguiu entender qual era o propósito de Deus. E quando isso acontece, aquilo que deve acalmar o nosso coração é sujeitar a Deus, sujeitar o nosso problema a Deus com fé. É essa parte, meus irmãos, que nós esperamos em Deus. Meus irmãos, não estou dizendo que isso é fácil. Esperar em Deus, descansar em Deus não é fácil, mas é da gente disciplina. O profeta se coloca então ali como um sentinela que se põe em prontidão, independente do horário, independente da situação, faça chuva ou faça sol. Ele está como um sentinela, aguardando a resposta que vem do Senhor. O conforto de esperar, meus irmãos, não é que logo nós esqueceremos do problema, mas de que em algum momento nós teremos resposta. Ora, o Salmo 62 diz que descanse somente em Deus, ó minha alma, pois dele vem a minha esperança. Nós podemos descansar, Senhor. Nós podemos descansar, irmãos, porque a nossa resposta, a nossa esperança, ela está no Senhor. Meus irmãos, para que a gente conclua o nosso estudo, eu queria trazer aqui algumas reflexões para a gente. A primeira reflexão que eu trago aqui é que nós devemos fazer uma clara distinção entre aquilo que é dúvida
e aquilo que é incredulidade. O comentarista Warren Wiersbe fala para a gente o seguinte: assim como Abacuque, aquele que tem dúvidas dirige suas perguntas a Deus e talvez até discuta com ele, mas o questionador ele não abandona a Deus. A incredulidade, porém, é uma forma de rebelião contra Deus, uma recusa em aceitar o que ele diz e o que ele faz. Evitar perguntas difíceis ou se contentar com meias verdades e respostas superficiais complacentes significa, então, continuar na imaturidade, mas encarar as questões honestamente e discuti-las com o Senhor promove o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, conforme diz Pedro na sua segunda carta. Ora, meus irmãos, o que a gente traz aqui, através da reflexão do comentarista, é que quando nós estamos passando por um momento de angústia, assim como vivenciou o profeta Abacuque, assim como fez Jó, assim como fez Asaf e diversos outros personagens na Bíblia, nós devemos questionar a Deus, querendo entender, trazer a resposta, ter uma resposta, e não brigar com Deus, ser rebelde diante de Deus, recusando aquilo que ele diz ou aquilo que ele faz. Né? Quando a gente busca essas respostas, a gente então cresce. Não tenha medo, meus irmãos, de questionar, querendo crescer. O problema é quando você questiona, querendo se impor. Então, se a sua dúvida ela é uma dúvida que busca efetivamente respostas, vá atrás delas. Questione, pergunte a Deus, se coloque em oração para que você possa, consequentemente, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Segunda lição que a gente traz aqui é que nós devemos compreender a soberania e a responsabilidade humana. Nesse sentido, meus irmãos, antes, só um pouquinho, eu queria destacar aqui o seguinte: nossa intenção com o estudo do profeta Abacuque não é fazer uma exposição com todas as minúcias que o texto tem, e também não é pegar os temas teológicos que o livro traz e tentar desmiuçá-los para que a gente possa compreendê-los também na sua íntegra, até porque nós não teríamos tempo para isso. Então, o texto de Abacuque, ele traz um problema teológico, uma questão teológica bastante clara, que é a questão do mal, que é a pergunta que Abacuque faz: por que um Deus santo, bom e justo permite que o mal esteja no meio do seu povo, fazendo com que uma nação ímpia discipline o seu povo, seja o instrumento da disciplina do seu povo? Nossa questão não é essa, tá? Não é tentar responder as minúcias dessa questão, que é um tema chamado de teodiceia, né? No último estudo, eu vou até fazer algumas indicações para os irmãos que quiserem esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Mas eu trago aqui uma reflexão do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele lembra que a gente deve compreender a soberania de Deus e a responsabilidade humana, né? O reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte: Deus é soberano sobre todas as coisas e desde a eternidade ele decretou tudo o que existe, inclusive a queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Só que Deus, sendo quem ele é, totalmente outro, ele fez isso de uma maneira que a gente não compreende, usando como causa secundária a decisão das suas criaturas. De forma que, sim, o pecado está no mundo por conta da decisão das suas criaturas, e sim, foi exatamente o que Deus havia decretado desde a eternidade. E aqui, meus irmãos, a gente destaca que Deus pode usar a maldade dos homens, como diz o reverendo Augusto Nicodemos e como diz a nossa confissão de fé de Westminster, para os seus fins gloriosos. E as narrativas bíblicas elas vão demonstrar isso, né? Vão demonstrar tal posição. Tanto é que quando a gente olha para a crucificação de Jesus, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a maldade do homem sendo utilizada no nobre propósito de fazer com que o Filho de Deus seja crucificado e seja, então, objeto do sacrifício vicário do Senhor, né? Deus usa a perversidade do homem, meus irmãos, sem se contaminar com ela e sem ser o autor do pecado. E assim como o profeta Abacuque, nós devemos ter em mente que isso só é possível porque o nosso Deus ele é puro, santo e soberano desde a eternidade. Tá? Caminhando um pouco mais, a gente vai ter aqui a nossa quarta reflexão, a terceira reflexão, que vai nos dizer, o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior,
que nós devemos responder aos problemas da vida, reafirmando os princípios básicos da fé. Ele diz que a fé não anula a razão e nós precisamos usá-la para fortalecer a nossa fé, pois, à medida que raciocinamos teologicamente, à medida que refletimos em cima da revelação divina das Escrituras, a nossa concepção de Deus ela é esclarecida. Teologia sã promove prática sã. A sã doutrina ela pode providenciar um fundamento sólido no qual pisamos. Meus irmãos, você só pode lembrar-se de quem Deus é, os feitos de Deus, se você conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, não um relacionamento abstrato, mas, sobretudo, conhecer quem Deus é, ter um fundamento sólido da sua fé, fará com que nos momentos de angústia você lembre efetivamente do Deus que você tem. Não do Deus que o pastor prega, não do Deus que é falado na televisão, mas do Deus que é o seu Deus e que você sabe quais são os fundamentos da teologia que você acredita. É nesse momento, e aí trago também à memória outros profetas. Malaquias, quando se encontra numa angústia e pergunta a Deus se Deus está em separação com o seu povo, ele vai lembrar da teologia da predestinação, meus irmãos, da doutrina da predestinação, e ele lembra que Deus escolhe um dos irmãos ao invés do outro, né? E isso traz a tranquilidade ao seu coração. Meus irmãos, nós precisamos reafirmar os princípios básicos da nossa fé, mas para isso nós precisamos solidificar esses princípios, tá? A nossa última reflexão é que nós devemos aprender a confiar e descansar em Deus. O comentarista Jerônimo Pote vai dizer que temos a impressão de que Deus tarda muito em realizar os seus propósitos, mas mesmo assim ele continua no controle. Isso nos dá alegria, isso nos dá esperança. Muitas vezes a igreja pergunta: até quando, Senhor? É a pergunta central do profeta Abacuque. Deus, porém, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no seu tempo, da sua maneira, e para o bem da sua igreja, e para o louvor da sua própria glória. Deus jamais fica em apuros, ele jamais é surpreendido. Nós precisamos aprender a confiar plenamente em Deus e descansar nele. Ora, meus irmãos, aqui, para que a gente possa finalizar, a nossa oração é que o Senhor ele possa estar incomodando o seu coração, para que você busque mais o Senhor, para que você apresente a sua angústia diante de Deus. E tendo apresentado a sua angústia diante de Deus, caso o Senhor não lhe dê resposta nesse momento, que você possa então descansar no Senhor, sabendo que o Senhor, ele é soberano. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Espero que os irmãos tenham sido edificados através da reflexão de hoje. E mais uma vez, peço que os irmãos possam, no domingo que vem, estar juntos para que nós possamos refletir um pouco mais nesse texto do profeta Abacuque. E peço que os irmãos possam ler o livro do profeta Abacuque e perceber, então, a grandiosidade da mensagem que o Senhor tem a nos falar através desse profeta. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Obrigado, Kivison. Foi uma bênção. Deus falou mesmo ao coração da gente, tenha certeza disso. Falou ao meu. As informações que você trouxe foram informações bem precisas, ótimas. Apresentou um estudo maravilhoso. Parabéns. Deus te abençoe e que Deus continue te usando como professor, como expositor da palavra de Deus. E assim a gente cresce, né? É uma maravilha ver como a palavra de Deus fala ao coração da gente. E eu vi aqui, até né, a Adriana colocou aqui que o texto, Abacuque foi um texto para mim, do início ao final. Obrigada, Deus, obrigado, Abacuque, obrigada a Kivison. Amém, louvado seja Deus. Eu fico feliz também, Adriana, que Deus tenha falado ao seu coração e se apegue aí na palavra dele e lute mesmo, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Kivison aqui também falando. Adriana, graças sejam dadas a Deus, pois Ele é soberano e tem trabalhado em nossas vidas através da sua palavra. Amém.
E isso, Kivison, é o dia do presbítero. Eu vou orar agora no final pelos presbíteros, né? Dia do presbítero presbiteriano, primeiro domingo de agosto, né? Cleo aqui, grande mensagem, é assim que Deus fala conosco. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bênção, queridos. Nós já estamos no fim da nossa escola dominical de hoje, escola dominical virtual, e a gente vai orar neste momento, apresentar a Deus a vida dos presbíteros. Meus parabéns aos presbíteros que compõem a nossa igreja, presbítero Josenias, presbítero Adriano, do conselho, e que Deus abençoe, que Deus continue guiando os passos de vocês, que Deus abençoe todos os presbíteros que estão assistindo a gente, se houver alguém que não é da nossa igreja, né, que estiver assistindo ou assistir depois, for assistir depois, que Deus abençoe e continue usando a vida de vocês para fazer com que a igreja cresça, com que a igreja se desenvolva. Normalmente o presbítero, a gente tem presbítero Zé Antônio, né? Vez por outra participa aqui também. O pai de Kivison também. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe vocês e continue usando cada um como instrumento nas mãos dele, tá bom? E vamos orar neste momento, né? A gente vai clamar a Deus, agradecendo pela nossa escola dominical e pedindo que Deus nos dê um dia maravilhoso na presença dele. Logo mais à noite a gente vai ter às 19 horas, como todo mundo já sabe, domingo a gente tem esse encontro às 9h30 da manhã e às 19 horas. Às 19 horas a gente vai se encontrar de novo para ter um momento do nosso culto virtual e que aí você participe com a gente, esteja junto, tá bom? Para que a gente aproveite bastante o nosso momento. A gente começou bem o domingo, a gente começou na presença de Deus e a gente tem que terminar o domingo bem também na presença de Deus. É a melhor forma de começar a semana, tá bom? Amém, Adriana. Sim, a correção. Obrigado, pastor, e aqui. Só amém, minha querida. Louvado seja Deus. Vamos orar então, queridos? Fechem aí os olhos e vamos apresentar a vida da gente ao Senhor. Vamos orar ao nosso bom Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem abençoado a vida da gente, o Senhor tem cuidado da gente. Ó Deus, obrigado pela nossa escola dominical virtual. Obrigado, Deus, pela vida de Kivison, pelo estudo que o teu servo trouxe. Um estudo que fez todo mundo parar para analisar que há esperança em meio ao desespero. Saber que quando a gente não compreende o que o Senhor está fazendo, a melhor maneira é buscar a tua face, procurar em tua palavra, compreender o que está acontecendo, mas também se colocar como submisso à vontade do Senhor. Ó Deus, abençoe cada um de nós, nos use como instrumentos de justiça, nos guie de maneira poderosa nesta vida e que possamos a cada instante, que sejamos a cada instante instrumentos poderosos em tuas mãos, instrumentos de bênção. Que o Senhor fale ao coração da gente, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos cure, nos fortaleça, esclareça a nossa mente sobre o Senhor, sobre a palavra do Senhor e que nos use para abençoar outras pessoas. Nós também agradecemos, ó Pai, pela vida dos presbíteros que compõem a Igreja Presbiteriana Manaim, presbítero Josenias, presbítero Adriano. Que o Senhor abençoe a vida dos teus servos. A gente sempre comemora no primeiro domingo de agosto, no calendário presbiteriano, o dia do presbítero. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe tanto a vida dos nossos presbíteros, como também a vida dos demais presbíteros que o Senhor levantou em todas as outras igrejas. Que em nome de Jesus eles sejam usados sempre como instrumentos em tuas mãos, como instrumentos de bênção na vida da igreja, e que o Senhor abençoe tanto a eles quanto a família deles, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor
Abençoe a vida da gente também durante este domingo. Logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos para, mais uma vez, celebrar o Senhor. Então, nos abençoe, nos guie durante todo este domingo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Já chegamos ao fim da nossa escola dominical virtual. E você, como eu falei há pouco, está convidado para as 19 horas para participar com a gente também, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Não deixe de curtir o vídeo se você foi abençoado por Deus durante todo este momento de exposição. E também não deixe de divulgar, né? Divulgue. Normalmente eu mando pouco antes, né? De começar a transmissão, eu mando aquele link falando que a gente vai começar a transmitir tal hora. Divulgue também para que outras pessoas tenham acesso, né, e possam ser abençoadas pelo Senhor. A gente está estudando todas as noites a palavra de Deus em ciclos, exposição bíblica, não é conversando sobre qualquer que seja o assunto, é exposição bíblica, então é ensino da palavra todos os dias. E na escola dominical a gente também está estudando a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Então, divulgue, porque a palavra de Deus salva, transforma, cura. Então, faça, já que você não está tendo a oportunidade, em grande parte, de sair falando para as pessoas, divulgando a palavra próximo da pessoa, fisicamente perto, divulgue pelas mídias sociais e com certeza você também vai, dessa maneira, evangelizar, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. E a todo mundo que está aqui no chat, aquele abraço, que Deus guarde a vida de todos, todo mundo que está participando com a gente. Tchau, tchau.